Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal, espero que você goste desse conteúdo. Nós estaremos tratando do Salmo 23, o salmo conhecido como Salmo do Bom Pastor. E nós vamos dar ênfase a um versículo muito especial, para mim o mais especial, embora quase ninguém se lembre deste versículo quando se utilizam ali dos Salmos 23. Como você sabe, o Salmo 23 foi escrito por Davi. E quem era Davi? Davi era um dos 8 filhos de Jessé. E esse Davi, ele foi esquecido de uma lista em quem poderia ser ali o rei entre os filhos de Jessé. Na verdade, Jessé chama 7 dos seus filhos, imaginando que aquele menino, aquele pastor, ele jamais poderia ser um dos reis de Israel. Quando foi passando um a um e terminaram-se assim os 7, Deus não se agradou de nenhum dos 7. Então o profeta olha para Jessé e diz: olha, você não tem mais um outro filho? E o pai então diz: olha, eu tenho um outro filho e ele é pastor de ovelhas. Posso também falar que esse Salmos, ele é uma parábola. Por que ele é uma parábola? Porque parábola é uma comparação. O texto vai comparar Deus com um pastor e Davi como uma ovelha. Outra coisa interessante para nós notarmos aí nesse texto é que Davi é um grande pastor de ovelhas. Quando Davi ele vai enfrentar Golias, ninguém acreditava que aquele menino pudesse vencer. E Davi então teve que argumentar com o rei por que ele era capaz de vencer, que ele seria capaz de vencer ali o Golias. E ele diz: olha, um dia minhas ovelhas estavam em perigo ali, e eu tive que tirar da boca de um leão uma das minhas ovelhas, eu tive que salvar também de um urso. Davi, então, ele diz o seguinte: olha, quando o meu rebanho era atacado, eu dava a minha vida para salvar aquelas minhas ovelhas. Então vamos para os Salmos, para que nós possamos tirar um detalhe especial dos Salmos. Salmos, capítulo 23. O texto diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Sabe, essa primeira parte, ela é muito interessante e talvez seja a parte que todos nós gostamos. Veja, um pastor que nada me falta, um pastor que me leva às águas de descanso, um pastor que me coloca em pastos verdejantes, que unge a minha cabeça com óleo, que tem um cajado que me consola, um pastor que me põe na presença dos meus adversários. Você percebe um pastor cuidadoso, um pastor extraordinário. Eu acho que Davi, ele se viu como um pastor e ele pensou assim: como é que um pastor bom deveria ser? E Davi, então, ele se coloca como ovelha e como que ele queria o cuidado de Deus. E ele, então, ele entende, diz: esse é o Deus que me abençoou quando eu enfrentei aqueles animais, o que me ajudou a vencer aquele gigante, aquele que me fez sair vivo ali dos campos dos filisteus. Então ele começa a imaginar Deus como um Deus extraordinário na vida dele. Por isso que Davi então chama a Deus ali de seu bom pastor. Agora, o que eu acho interessante, o texto mais interessante para mim, é o verso 6. Porque o verso 6 não é o que Deus faz com a ovelha, não é o cuidado que a ovelha recebe de Deus, mas o cuidado que a ovelha faz para com a outra ovelha. Ele diz o seguinte, para mim o texto mais importante, ele diz: bondade e misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe, depois que ele reflete em tudo que Deus fez com ele, ele diz, sabe o que é que eu posso fazer com Deus? Eu posso cuidar das ovelhas de Deus, eu posso cuidar do rebanho de Deus. Senhor, obrigado porque andando no vale da sombra da morte, o Senhor me ajudou. Obrigado, Senhor, porque passando por fome, o Senhor me levou a um pasto verdejante. Obrigado, Senhor, porque passando sede, o Senhor me deu água. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Sabe, Senhor, como é que eu vou retribuir para o Senhor? Eu vou ser bondoso e misericordioso com a pessoa. Sabe, o verdadeiro cristão, ele tem que ter pelo menos essas duas marcas. Bondade, disse ele, e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias da sua vida, como a sua sombra lhe acompanha, a bondade e a misericórdia tem que lhe acompanhar. Todos os dias da sua vida, você tem que ser bom com as pessoas, misericordioso com as pessoas. Davi, então, conclui o texto dizendo, a minha resposta para Deus é que eu serei bondoso e misericordioso todos os dias da minha vida. E tem mais uma, eu vou morar para sempre, eu vou habitar para sempre, eu vou estar para sempre na casa do Senhor. Eu não sei se você tem ido à igreja, mas a igreja hoje é a casa do Senhor. Qual é o motivo que pode levar uma pessoa a não ir à casa do Senhor? Ele disse, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Que esse seja o teu desejo em teu coração, habitar para sempre na casa do Senhor, ser bondoso e misericordioso. Deus te abençoe.